Josué capítulo 10. E sucedeu que, ouvindo Adonizedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adonizedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon, e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e feriu-os até a Zeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele, ao arraial em Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Arrastai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém vós não vos detenhais, persegui os vossos inimigos, e atacai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vô-los deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir com grande matança, até consumi-los, e os que ficaram deles se retiraram às cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova, e trazei-me para fora aqueles 5 reis.
Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra, que foram com ele: Chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram, e puseram os seus pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. E depois disto, Josué os feriu e os matou, e os enforcou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, e ainda ali estão até ao dia de hoje. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, e feriu-a a fio de espada, bem como ao seu rei, totalmente a destruiu com todos os que nela havia, sem nada deixar, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina, e pelejou contra ela, e também o Senhor a deu na mão de Israel, e ela e a seu rei, e a feriu a fio da espada, a ela e a todos que nela estavam, sem nada deixar, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laquis, e a sitiou, e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis nas mãos de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu a fio de espada, a ela e a todos os que nela estavam, conforme a tudo o que fizera a Líbina. Então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar a Laquis, porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, até não lhe deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram, e pelejaram contra ela, e no mesmo dia a tomaram, e a feriram a fio de espada, e a todos os que nela estavam, destruiu totalmente no mesmo dia, conforme a tudo o que fizera a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom, e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram ao fio de espada, assim ao seu rei como a todas as suas cidades, e a todos os que nelas estavam. A ninguém deixou com vida, conforme a tudo o que fizera a Eglon, e a destruiu totalmente, a ela e a todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir, e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei, e a todas as suas cidades, e as feriu a fio de espada, e a todos os que nelas estavam destruiu totalmente, nada deixou, como fizera a Hebrom, assim fez a Debir e ao seu rei, e como fizera a Líbina e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul e as campinas, e as descidas das águas, e a todos os seus reis, nada deixou, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cádiz Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen, e até Gibeon. E de uma vez tomou Josué todos estes reis, e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Josué capítulo 11. Sucedeu depois disto que, ouvindo Jabim, rei de Hazor,
enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Axaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, e na campina para o sul de Quinerete, e nas planícies, e nas elevações de Dor, do lado do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, e ao amorreu, e ao eteu, e ao perizeu, e ao jebuseu nas montanhas, e ao eveu ao pé de Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente sobre eles às águas de Merom, e atacou-os de repente. E o Senhor os deu nas mãos de Israel, e eles os feriram, e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispá ao oriente. Feriram até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos já retou, e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo voltou Josué, e tomou a Razor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Razor antes era a cabeça de todos estes reinos, e a todos os que nela estavam feriram ao fio da espada, e totalmente os destruíram. Nada restou do que tinha fôlego, e a Razor queimou a fogo. E Josué tomou todas as cidades destes reis, e todos os seus reis, e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, a não ser Razor, a qual Josué queimou, e todos os despojos destas cidades e o gado, os filhos de Israel tomaram para si. Tão somente a todos os homens feriram ao fio da espada, até que os destruíram. Nada do que tinha fôlego deixaram com vida, como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nem uma só palavra tirou de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel e as suas planícies, desde o monte Halaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon. Por guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento de seus corações, para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos, e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebrom, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme a tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel,
conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Josué capítulo 12. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e cujas terras possuíram além do Jordão, para o nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até ao monte de Hermon e toda a planície do oriente. Sion, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom e que dominava desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro e a metade de Gileade, e até ao ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, e desde a campina até ao mar de Quinerete, para o oriente, e até ao mar da campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo de Asdote Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei, e dominava no monte Hermon, e em Salcá, e em toda a Bazã, até ao termo dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Sion, rei de Hesbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram aquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade ao vale do Líbano, até ao monte Aalaque, que sobe a Seir. E Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas, e nas planícies, e nas campinas, e nas descidas das águas, e no deserto, e para o sul, o Eteu, o Amorreu, e o Cananeu, o Perizeu, o Eveu e o Jebuseu, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, outro, o rei de Hebron, outro, o rei de Jarmute, outro, o rei de Laquis, outro, o rei de Eglon, outro, o rei de Gezer, outro, o rei de Debir, outro, o rei de Geder, outro, o rei de Ormá, outro, o rei de Harade, outro, o rei de Libna, outro, o rei de Adulão, outro, o rei de Maquedá, outro, o rei de Betel, outro, o rei de Tapua, outro, o rei de Refer, outro, o rei de Afeque, outro, o rei de Lassaron, outro, o rei de Madom, outro, o rei de Razor, outro, o rei de Sinrom-Meron, outro, o rei de Axaf, outro, o rei de Taanaque, outro, o rei de Megido, outro, o rei de Quedes, outro, o rei de Joqueneão do Carmelo, outro, o rei de Dor no outeiro de Dor, outro, o rei de Goim em Gilgal, outro, o rei de Tirza, outro, 31 reis ao todo.